Boa tarde, nação. Vamos para as notícias do Flamengo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Esse Fluminense do imaginário geral, eu acho que é diferente do Fluminense da temporada. Eu não consigo enxergar tamanhas virtudes do Fluminense. Um time que também oscila. Sempre lembro aqui, o Fluminense fez 2 partidas semifinais com Volta Redonda, goleou a segunda, inclusive Volta Redonda. Isso não tira o mérito do time do Fernando Diniz, mas o time do Volta Redonda jogou na quarta-feira com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, chegou bem arrebentado no Maracanã fisicamente, tanto que não é um time para tomar de 7, tomou de 7, poderia tomar até de 10. No jogo anterior, o Fluminense perdia por 2-0, fez um gol irregular. Muita gente reclamou um pênalti que eu acho que não houve, antes do lance do gol do Fluminense, o pênalti para o Volta Redonda. Perdeu 2 vezes para essa equipe, perdeu para o Botafogo. O Fluminense tem altos e baixos também, porque parece que o Fluminense é uma equipe super consistente. Se fosse, teria liderado o campeonato inteiro, teria pontuado mais o tempo todo, como o Bruno lembrou, fez mais pontos que o Flamengo só no último jogo. Foi um jogo muito equilibrado, acho até que o Flamengo dominou mais tempo aquela partida do que o próprio Fluminense, teve mais controle do jogo do que o Fluminense, se você somar os períodos do jogo. E na semifinal, o Flamengo passou à frente de novo. O Flamengo fez mais pontos, que ganhou do Vasco 2 vezes. Então, eu acho que é um jogo equilibrado. O Fluminense tem um trabalho mais consistente. Agora, o Vitor Pereira, os primeiros 13 dias, o dia 2 que ele assumiu, o dia 15, que foi a primeira partida dele como técnico à beira do campo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, ali ele não podia fazer muita coisa. Ele até disse na sua apresentação, eu não vou pintar a casa toda, né? Ou seja, não vou mexer radicalmente no time que eu herdei, porque ele não tinha tempo, ele já tinha que jogar com o Palmeiras Supercopa, logo depois o Mundial de Clubes, na sequência a Recopa, além dos jogos do Campeonato Estadual. Então ele não fez muitas mexidas. O time do Flamengo inicial dele era o time do ano passado, seu João Gomes, com a volta do Gerson, por exemplo, mudanças muito pontuais, até por troca de jogadores no elenco, partidas e chegadas. Agora não, agora ele tem feito mudanças que são mais autorais, ele tem mexido no time da maneira que ele acha que deve ser. E as mexidas que ele fez contra o próprio Fluminense, quando ele tinha vários desfalques, surtiram muito efeito do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Flamengo teve uma queda física, o jogo se igualou um pouco mais, o Fluminense acabou virando, mas foi um jogo até bem equilibrado, a vitória foi muito circunstancial. Não foi um jogo em que o Fluminense teve ampla supremacia, criou várias oportunidades, que o goleiro do Flamengo teve, não teve nada disso. O Fluminense empata no segundo tempo, o jogo ficou até muito picotado, muito brigado, mas sem grandes oportunidades lado a lado, e no final o Fluminense fez o gol numa jogada que foi com tudo para a pressão e acabou marcando. Jogada até de muita sorte, chute errado do Cano, e a bola sobrou pro Pirani, chutou mascado, a bola entrou. Mas não criou volume, não teve oportunidades. Não foi o Fluminense, por exemplo, do ano passado, quando perdeu para o Flamengo e o Hugo fechou o gol, foi 2-1. Era o Paulo Souza, o técnico do Flamengo. O Fluminense dominou completamente, amassou o Flamengo, mas perdeu por 2-1 e o Hugo fez a melhor partida talvez da vida dele, junto com aquela contra o Palmeiras em 2020. Então, assim, eu acho que é um confronto equilibrado. A ausência do Arrascaeta mostra o quão foi prejudicial para o planejamento do Flamengo essas competições no começo do ano e a falta de coragem que existe no futebol brasileiro, em todos os clubes, de assumir uma posição. Tem o Mundial, tudo dane-se. Eles tinham que ter parado o Arrascaeta naquele momento, depois da Copa do Mundo, para colocar o jogador em condição. Mas ele mesmo disse numa entrevista depois de um jogo que estava bem fisicamente, clinicamente, aliás. Ele tinha que recuperar a forma técnica. Então, não sei, está bem ou não estava bem. O cara fala que está bem, de repente o público está ainda com... Como é que é isso? Ele falou depois de um jogo, não lembro qual foi o jogo. Acho que foi até... de repente foi o jogo contra o Botafogo. Não, foi o Botafogo, ele não jogou. De repente foi o jogo contra o Fluminense mesmo, que foi o primeiro clássico do Flamengo no Rio. O Botafogo foi em Brasília. Bem, enfim. Mas ele diz depois do jogo, não, já estou bem fisicamente, tecnicamente não estou legal, preciso melhorar. Então ficou bom ou não ficou bom? Aí o problema depois voltou, ele nunca foi embora. Agora, se para o jogador antes do Mundial de Clubes, aí também é uma confusão danada. Parou antes do Mundial, por quê? Eu acho que já deveria ter parado. Chegou um momento, esse jogo recente contra o Vasco, que aí tirá-lo do time ali era impossível, porque foi criada uma situação, é um contexto, né, insustentável. Se perder para o Vasco, foi eliminado, é o fim do mundo, fim dos tempos. O Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, tem vencido várias competições nos últimos anos, então porque perdeu o Campeonato Carioca, é o fim dos tempos, parecia o fim dos tempos. Foi criada uma celeuma, um exagero danado, por conta de um campeonato totalmente secundário. O menos importante, talvez, desses do começo do ano, que virou uma coisa importante por todo esse contexto. Ou seja, nenhum dirigente tem coragem no futebol brasileiro de assumir uma posição como essa. Para um dos seus principais jogadores, cura o jogador, depois volta. Agora, teve uma lesão muscular, alguns dizem que está ligada ao público, outros não. Eu acho que é muito leviano alguém afirmar que uma contusão é gerada por um outro problema se você não tem um médico falando sobre isso, né? Mesmo que você escute outros médicos, mas se o médico não examinou, como é que você pode afirmar? Uma possibilidade, dizem especialistas, que é possível, que o público tenha gerado essa lesão. Mas ninguém sabe. De uma forma ou outra, isso pouco importa, gente. O fato é que o cara está machucado, tem que parar e ficar bom. O Flamengo está sem o Bruno Henrique
há 10 meses, vai voltar agora em abril. E foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, sem o Bruno Henrique. Sem o Bruno Henrique, é um jogador importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque tem vários jogadores. O Arrascaeta faz falta, é óbvio. Mas tem outros jogadores bons ali e tem condições, o Vitor Pereira, de montar a equipe de uma outra forma. Acho até que ele tem a chance de, sem o Arrascaeta, ele perde no talento, mas pode ganhar num outro ponto importante para esse enfrentamento com o Fluminense, tirando como base o jogo anterior, que foi um jogo que ele marcou fortíssimo no primeiro tempo, que é ter um jogador de mais força no time. Eu acho que seria o Matheus França, um jogador mais jovem, com mais poder de marcação, também com recursos técnicos, é um ótimo jogador, embora não se compare ainda ao uruguaio, claro, é muito jovem, 10 anos mais novo, né? Tem 18, tem 28. O jogador fez a Copa do Mundo, o outro ainda está chegando no profissional. Mas pelo desempenho dele contra o Vasco, contra o próprio Fluminense, pela juventude, pela força física, eu acho que pode ganhar um pouco nesse aspecto. Porque certamente deverá ser um jogo, talvez ele mude um pouco a estratégia, o Diniz também deve estar pensando em alguma outra alternativa tática, mas eu imagino que o Flamengo repita algo muito próximo do último Fla-Flu, que é marcar o Fluminense muito forte e não deixar o Fluminense construir a partir do campo de defesa, pelo menos em boa parte do jogo, que foi a maneira que o Fluminense ficou bem desconfortável no primeiro tempo daquela partida. Eu torço sinceramente para que o jogo seja um jogo de um duelo tático, de dois técnicos que têm condições de oferecer esse duelo tático, duas equipes que podem apresentar isso, e menos encheção de saco, de jogador reclamando de tudo, caindo toda hora, pressionando a arbitragem horrorosa daquele último Fla-Flu lá do Graziani, né? Uma coisa medonha. Aí entra o Felipe Melo no final para fazer todo aquele escarcéu, quer dizer, o cara não entra para jogar, entra para tumultuar. Aí o Gerson tolamente dá o gancho para o Felipe Melo criar uma celeuma, aí o Felipe Melo é expulso, mas ele conseguiu o que ele queria, amarrou o jogo, não teve mais jogo, o que era para ser um final emocionante ali com a busca de um gol, não teve jogo, ficou ali. Para o Fluminense foi conveniente, para o espetáculo foi ruim, então tomara que dessa vez joguem mais bola, porque embora tenha todo o discurso do Fernando Diniz e tudo, que gosta do futebol bonito, e é mesmo verdade, o Fluminense usa todas as artimanhas do Fla-Flu. Aquela coisa da pilha e tal, e o Flamengo é trouxa, porque cai na pilha. Não estou aqui a defender ninguém, não. Os dois estão errados, um porque cai na pilha, outro bota a pilha. Usa o recurso de colocar o Felipe Melo no final do jogo, que a gente sabe para que é. Ele entra para agitar. Então, essa conversa purista também vai até a página 3 ou 4, né? Porque se fosse assim, não, eu vou jogar bola, não vou usar. No dia que o Guardiola tiver um Felipe Melo no elenco dele para entrar e tumultuar um final de jogo, amanhã tem jogo com o Liverpool, né? Aí, final de jogo, tô ganhando de 1-0, aí eu saco, imagina o Guardiola, lembra dele? Ele sacando um Felipe Melo em inglês, né? Que voltasse, por exemplo, o Roy Keane a jogar, né? Sim. Jogava no Manchester United. Entra uma nova versão do Roy Keane, assim, só para dar pancada, para acabar com tudo, criar uma confusão. A gente vai cair de pau também no Guardiola, porque tem tudo isso também, né? É legítimo, você pode usar suas artimanhas, o juiz é que se vire, mas eu acho um pouco contraditório, né? E o Flamengo, repito, é trouxa, porque cai sempre nessa mesma pilha do Fluminense. Isso é antigo e boa parte dessas derrotas recentes entra nesse aspecto emocional. O Fluminense é mais malandro, usa melhor dessas artimanhas que também existem no futebol. E os árbitros são fraquíssimos, né? Esses árbitros do Rio de Janeiro são horrorosos, então a chance de acontecer algo assim de novo é muito grande. Agora o jogo tem tudo para ser bom, os jogos têm tudo para serem bons, porque eu acho que os dois técnicos mostraram já capacidade de mudar o jogo de um tempo para o outro. O Diniz reagiu bem no intervalo passado, o Fluminense é um time já treinado há mais tempo, e o Flamengo tem material humano, os jogadores se conhecem também há um bom tempo, treinaram agora esses dias todos. Acho que tem tudo para ser uma final bacana, bem acima da média do que é o campeonato estadual, que é fraco, como todos eles são muito fracos. Eu procurei aqui. Teremos um Fla-Flu de arrepiar e as novidades, tudo com o Thiago. Bom dia pra você. Fala, Thiagão, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Que prazer estar aqui com vocês. Já estamos no Maracanã, empolgados. Amanhã tem a final do Campeonato Carioca aqui na tela da Band. Inclusive, o pessoal estava acertando a marcação do campo agora há pouco aqui no Maracanã. Os últimos detalhes para receber o Fla-Flu, o primeiro jogo que decide o Campeonato Estadual. Hoje, as equipes ainda fazem aquela última atividade. Está acontecendo nesse momento, inclusive. No Flamengo, a dúvida da semana, né? Como fica a questão do Arrascaeta? O Arrascaeta não se recuperou das dores na coxa, não tem condições de jogo, não deve participar de nenhuma das duas finais. Sendo assim, quem joga no lugar do Uruguai? A tendência é que o Everton Ribeiro volte ao time titular. No setor defensivo, o VP deve manter o esquema com 3 zagueiros, o Davi Luiz jogando agora, voltando ao time, também com o Rodrigo Caio e com o Fabrício Bruno. E uma outra novidade, voltando ao time titular desde o início do jogo, é o Varela. Ele chegou a entrar contra o Vasco no jogo da semifinal, mas não estava 100%. Naquela ocasião, o Everton Cebolinha começou
improvisado do lado direito e agora sim o Varela deve voltar jogando os 90 minutos. Já no Fluminense, a semana foi bem mais tranquila. Hoje o John Arias faz o primeiro treino da semana. Ele que era a principal preocupação do Fernando Diniz, estava cedido à seleção colombiana, retornou ao Rio de Janeiro e hoje participa dessa última atividade antes do Clássico, mas não deve ser dúvida para amanhã. O Fluminense deve ir a campo com aquele time considerado o titular do Fernando Diniz. Por outro lado, o torcedor está numa expectativa grande, imagino que vocês também, é do Marcelo. O Marcelo tem condições de jogo? O Marcelo vai para o jogo? O próprio Marcelo já se colocou à disposição para jogar. Disse que só depende do Fernando Diniz. Os jogadores dizem que o Marcelo treina muito bem também e que inclusive que ele surpreende nos treinos, que ele tem uma qualidade refinada, diferente. A gente acredita e a gente quer ver aqui de perto no Maracanã, é claro. Bom, Fernando Diniz não vai falar pra gente. A princípio o time titular é aquele que a gente já conhece, então a gente preparou uma reportagem especial para falar desse primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Eles nem precisam mais de GPS. O caminho até aqui é parte dos destinos salvos. Esse é o 4º ano consecutivo que o Campeonato Carioca será decidido pelos mesmos finalistas. A expectativa é grande, né? A gente está ansioso para esse primeiro jogo, poder colocar em prática tudo que a gente vem treinando, vem se aprimorando, né? Porque a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. A expectativa de 2 grandes jogos novamente, como foram as outras 3 finais, né? Essa vai ser a 4ª final consecutiva de Fla-Flu. E sempre foram assim disputados, né? No ano passado a gente foi feliz de ter conquistado e a gente sabe da dificuldade que foi. Em 2023, do lado rubro-negro, o asfalto começou liso, o que permitiu manter a liderança por boa parte da competição. A principal lombada veio na última curva, ou melhor, rodada. E a pedra no caminho foi justamente o rival, que esteve na cola do retrovisor durante todo o campeonato e esperou a oportunidade perfeita para ultrapassar. No capricho, no capricho! O Fla precisava apenas de um empate no Maracanã para ser campeão da Taça Guanabara. Mas Germancano e Gabriel Pirani ajudaram a colocar água no chope rubro-negro. Com 2 vitórias sobre o Vasco nas semifinais, o Flamengo chega na decisão, buscando reencontrar as conquistas, o que ainda não aconteceu nas 4 oportunidades de 2023. Acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. O tricolor até foi surpreendido pelo Volta Redonda no primeiro jogo, mas o troco no Maracanã saiu caro. 7-0 fora o baile. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. Foram 12 dias de intervalo desde a última semifinal. 2 semanas dedicadas aos treinos e à recuperação de jogadores. Fernando Diniz parece não ter dores de cabeça. Já Vitor Pereira vai precisar mexer na equipe. A principal baixa é Arrascaeta. O meia não se recuperou da lesão na coxa e está fora das finais. Everton Ribeiro é uma das opções para ocupar a vaga. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Gabriel Barbosa, que passou alguns dias dedicado ao reequilíbrio muscular, não preocupa. O tempo também foi precioso para recuperar atletas. Léo Pereira e Felipe Luiz voltam a ficar à disposição. E Varela deve começar no time titular. Sendo assim, a escalação de VP terá Santos no gol, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz na zaga, Varela ou Cebolinha, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas. Na frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Já no Fluminense, a única preocupação de Diniz era com a ausência de John Arias, que estava com a seleção colombiana e volta hoje aos treinos. Mas não deve ser dúvida. O questionamento do torcedor é se Marcelo vai para a partida. Se vai jogar ou não, isso aí é da comissão técnica
mas ele tem mostrado que muito bem nos treinamentos. Com a presença do lateral ou não, a escalação titular deve ser mantida, com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e David Braz na dupla de zaga, com Alexander fechando o setor defensivo. André, Martinelli e Ganso fazem o meio de campo, com John Arias, Keno e Cano no ataque. De 2020 para cá, o Fla venceu o estadual 2 vezes. No ano passado, foi a vez do Flu, que é o atual campeão carioca. Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso, de ter chegado mais uma final. E agora tem um grande desafio pela frente. Tem uma frase que é muito usada pelo torcedor, às vezes até em algumas palestras, clássico não se joga, se ganha. Ó, quanta adrenalina dos dois lados. Ninguém pode perder e teremos um perdedor, infelizmente, não é? Porque o Vitor Pereira, para ele, é a consolidação, é a tranquilidade para a sequência de temporada. E o Diniz, apesar de ter a Taça Guanabara, mas é diferente ganhar o campeonato, ser campeão carioca. Um jogo apitado pelo Wagner do Nascimento Magalhães, adora um pênalti, viu? Se cai na área, bom, tudo bem que o VAR ainda influencia. Mas, enfim, a Arrascaeta tá fora, um grande prejuízo para o Flamengo, que prepara o Bruno Henrique para a volta no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense está um time mais inteiro, mais compacto, não é? E num grande momento. Agora, o Flamengo sabe que é uma chance de ouro de fazer as pazes com a torcida. Não tenha dúvida. E agora, Dedê? Não tenha quem dúvida. vence, quem leva? Vamos ficar no primeiro jogo. O David Braz ali, um abraço, David Braz, foi meu companheiro lá em 2008 no Palmeiras. Feliz com a construção da carreira, meu parceiro. Ele falou ali, né, clássico não se joga, se ganha, né? Essa frase aí é nova, né? O David Braz acabou de lançar ela na coletiva. Mas ela é atual, né? Não é nova, né? Mas é atual. E assim, e aí é a motivação que o jogador tem que buscar, né? Estamos falando de um Fla-Flu que é lindo, historicamente é lindo esse confronto. Esse jogo, momentos diferentes, concordo com você, o Fluminense hoje é um time mais compacto, hoje é um time que joga melhor, acho que está com mais confiança. E do lado do Flamengo, o Flamengo está buscando essa confiança, está buscando e ter essa confiança novamente. A gente viu um Flamengo jogando num alto nível recentemente, né, praticamente com os mesmos jogadores, outro treinador, mas praticamente com os mesmos jogadores. E agora o Flamengo está precisando retomar essa confiança. O Everton Cebolinha tem entrado em alguns jogos, nos últimos como titular também fazendo a diferença. Eu acho que é um jogador que o Vitor gosta bastante. O Arrascaeta fora. Ontem mesmo a gente falou aqui sobre se vai ser o Everton Ribeiro ou o Matheus França. Eu até falei aqui que eu acho que o Matheus França está na frente do Everton Ribeiro, por incrível que pareça. Se eu pudesse escolher, entraria com o Everton Ribeiro pela experiência em jogos grandes. Bom, algumas curiosidades. Você jogaria com 2 ou 3 zagueiros neste momento, pensando com a cabeça Fluminense do Vitor Pereira? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Eu iria com 3 zagueiros. Eu acho que você tem que ocupar um pouquinho mais o meio de campo, é onde o Fluminense consegue ter mais qualidade. Obviamente passando pelo Ganso. O Ganso precisa ter uma atenção especial, porque ele é um cara que se tiver um pouco de liberdade, ele consegue fazer essa bola chegar ali, principalmente no Cano, com muita rapidez. Uma preocupação da torcida do Flamengo e também de quem acompanha o time é que o Gabigol está há 6 jogos sem fazer nenhum golzinho. Será que ele desencanta amanhã aqui na Band? Esse cara você tem que esperar de tudo, Leirão. Ainda mais numa decisão. Então, esse daí em jogos grandes, em momentos decisivos, ele aparece. Falando agora, eu lembrei, por exemplo, da final da Copa do Brasil, numa penalidade que era crucial. Ele foi e converteu a penalidade, chamou o torcedor e acho que naquele momento foi um divisor de águas. Gabigol, em momentos decisivos, você pode esperar o protagonismo dele. E você pode